A antiga diretoria do Cruzeiro simplesmente vendeu 4 mandos de campo da Raposa neste campeonato brasileiro. A diretoria atual estava lá mexendo as suas pontas, abrindo as gavetas e simplesmente descobriu que 4 jogos do Cruzeiro como mandante estavam vendidos para fora de Minas Gerais, o que causou uma revolta na atual diretoria e também nos torcedores do Cruzeiro. Se aquela diretoria antiga estivesse aqui hoje, estavam agora recebendo diversas críticas do torcedor cruzeirense. Os caras pensaram primeiro no dinheiro do que no seu torcedor, no dinheiro do que no desempenho dentro de campo, tirando as partidas do Cruzeiro do Mineirão. Eu vou falar mais sobre isso no conteúdo de hoje, só que antes eu vou pedir a cada torcedor cruzeirense que está do outro lado da tela que deixem aqui o seu gostei, que se inscrevam no nosso canal, porque sua participação ela é de extrema importância para o nosso crescimento. Sem a sua ajuda, nosso canal é absolutamente nada. Agora prestem atenção, família. A diretoria do Cruzeiro descobriu que a antiga diretoria, comandada pelo Ronaldo e tem responsabilidade do Gabriel Lima, que era o CEO da época, responsável também, para ver o mando dos jogos do Cruzeiro, tinha feito a venda de 4 mandos de campo. A atual diretoria do Cruzeiro conseguiu reverter a situação e tirar 2 desses jogos, já que o Cruzeiro ainda não tinha recebido nenhum tipo de adiantamento até este momento. Só que na partida do Cruzeiro contra o São Paulo, no segundo turno, que vai acontecer lá em Brasília, o Cruzeiro já tinha recebido um adiantamento. A partida do Cruzeiro contra o Fortaleza, lá em Cariacica, Espírito Santo, também o Cruzeiro já teria recebido um adiantamento. Então essa partida a atual diretoria do Cruzeiro não conseguiu reverter, até porque já está bem planejada e a empresa responsável por comprar o mando de campo do Cruzeiro já está bem ali, encaminhada para este jogo. E aí eu falo, é sacanagem ou não é? Cruzeiro, na parte de cima da tabela, vai brigar por grandes coisas, vai simplesmente sair de onde ele é mais forte, que é o Mineirão, que é Minas Gerais. O jogo, por exemplo, contra o São Paulo lá em Brasília, vocês acham que vai ter mais torcedor do Cruzeiro ou torcedor do São Paulo? A partida lá no Espírito Santo contra o Fortaleza, eu tenho certeza que vai ter mais torcedor do Cruzeiro. Mas vocês acham que vai ser uma grande vantagem para nós sair do Mineirão? Ou seja, a antiga diretoria pensou primeiro na grana do que no desempenho esportivo. Muito obrigado por essa diretoria não estar mais comandando o Cruzeiro. Fez diversas coisas boas, mas uma atitude como essa de tirar o mando de campo é atitude de time pequeno, de atitude de time que quer saber de ganhar dinheiro e não de vencer partidas. Tomara que essas pessoas sejam até criticadas pelas suas decisões. Eu falo do Ronaldo, que era o grande gestor, e também do Gabriel Lima, CEO do Cruzeiro, que com certeza tem o seu dedo envolvido nesta história. Cirilo, o calendário do futebol mostra claramente que o terceiro colocado de um grupo da Libertadores e o segundo da Sul-Americana, eles terão que jogar um playoff nessa data que o Bragantino vai jogar. E o Cruzeiro poderia ter sido o segundo colocado do grupo dele. Aliás, não foi por pouco. Então, precisa saber ler calendário, tá? O calendário não é só o que tá lá escrito lá, vai ter rodada de Série A. Precisa saber interpretar o calendário da CBF. É meio confuso, mas tem gente que sabe, tá? E não surpreende a gente. Essa questão de se discutiu a temporada, foi por Ronaldo que vendeu 4 jogos do Cruzeiro, isso é mais de 20% dos jogos do Cruzeiro como mandante, tá? E que recentemente eu li uma entrevista, eu vou ler só o título pra ser breve. Ronaldo diz que futebol está chato e se derrete pelo tênis. Então, eu acho que isso aqui explica muita coisa. O Ronaldo prefere tênis do que futebol. Pegou 4 jogos do Cruzeiro como mandante, onde o time tem 100% no Brasileirão, e vendeu para ser jogado fora de Belo Horizonte. Em Brasília, vai ter mais cruzeirense ou São Paulino? É bizarro, né, cara? O Pansieri explicou essa notícia, 4 jogos vendidos, essa atual diretoria conseguiu reverter o cenário para apenas 2 jogos, né? O Cruzeiro venceu 6 em casa, aí vai ter que jogar agora contra o Bragantino, porque o Mineirão não está disponível, e vai ter que jogar 2 jogos porque a gestão anterior vendeu e o Cruzeiro já tinha pegado o dinheiro. Isso é brincadeira, né?
Isso é brincadeira de acreditar, né? É interessante, depois que o Ronaldo saiu, a gente começou a discutir. Ele falou que tinha um tanto de gaveta que ele abria, descobria coisa, né? É interessante que agora abre a gaveta e descobre as coisas dele também, né? É interessante isso, abrir a gaveta. Estão abrindo as gavetas aí, o Elias, é passagem aérea, é carro blindado, é não sei o que lá. Agora vendi o jogo. Vendi 4 jogos dos 19. Abrir a gaveta e descobriram 4 jogos vendidos pela gestão anterior. Fácil não. E prestem atenção, família. Nesta quinta-feira tivemos o registro de novos jogadores do Cruzeiro. Isso mesmo, os novos atletas já estão liberados para a partida. Jogadores como o Cássio, o Fernando Henrique, o Wallace, o Caio Jorge, o Jonathan Jesus já foram regularizados nesta quinta-feira. Até no sábado, o Cruzeiro já deve ter também a regularização do atacante Lautaro Dias, como, por exemplo, outro atleta que pode estar à disposição do Fernando Seabra. Não sabemos quem já de cara vai entrar. Eu particularmente nem sei se o treinador vai colocar o Caio Jorge para jogar, mesmo que o Cruzeiro não tenha o centroavante hoje à disposição, já que a formação sem um camisa 9 na frente tem rendido resultados para o nosso treinador. E agora a gente vai ter que falar sobre um assunto muito sério, que é como o Fernando Seabra vai administrar essa situação. Você não pode pegar um cara que tem desempenhado um excelente futebol e simplesmente tirá-lo porque outro jogador chegou. Isso aí, meu amigo, é rachar o elenco. Eu vou colocar aqui um exemplo claro para vocês. O Lucas Romero, titular absoluto do Cruzeiro, tem feito excelentes partidas e atua na mesma posição do Wallace, que também é outro grande reforço do Cruzeiro. Vocês acham que o Fernando Seabra vai ter culhão para tirar o Lucas Romero? Eu acho que não. Tem que ter meritocracia, tem que ter uma disputa justa. Se o jogador chegou agora, ele tem que brigar pela sua posição. Não é o caso, por exemplo, do Ramiro, do Lucas Silva, que não tem desempenhado um bom futebol dentro de campo. Esses aí já podem sair já de cara, mas os atletas que estão desempenhando bem dentro de campo, apresentando um excelente futebol, esses aí tem que ter uma disputa justa. E é o caso também do goleiro Anderson, um jogador que tem desempenhado excelentes partidas. E na minha opinião, mesmo que eu respeite a história do Cássio, entenda que ele foi contratado para ser titular, o Anderson não tem decepcionado, tem feito grandes jogos, grandes defesas. E se o Fernando Seabra manter a meritocracia, o próprio Anderson pode continuar na titularidade na partida contra o Red Bull Bragantino. E se colocar o Cássio agora e ele não desempenhar o mesmo nível do Anderson, o Cássio já entra no Cruzeiro sendo criticado pelo torcedor. Eu vou perguntar a vocês aí de casa, Anderson ou Cássio? O Lucas Romero, vocês acham que ele deve sair da posição titular agora que os novos reforços chegaram? Eu, particularmente, pelas palavras do próprio Fernando Seabra, acredito que o Matheus Henrique já deva começar a partida de sábado como titular, já que o próprio treinador falou recentemente que o atleta já está bem preparado fisicamente para entrar em campo. Qual vai ser a nova escalação do Cruzeiro? Como o Fernando Seabra vai administrar essa situação? Isso aí a gente vai ver nas próximas semanas, e a lista dos relacionados para a partida de sábado tem me chamado bastante atenção. Em breve ela vai ser divulgada. E agora prestem atenção, família. No pós-jogo da partida contra o Grêmio, eu trouxe aqui para vocês as falas do Felipe Machado, que cravou que o Cruzeiro já tinha tomado uma escolha sobre o seu futuro. O Felipe Machado é um cara que não tem mídia e tem feito o básico dentro de campo. E alguns torcedores criticam, outros gostam. Mas uma coisa é certa, Fernando Seabra gosta do Felipe Machado. Mas a verdade é que o próprio atleta não deve continuar na Toca da Raposa. Se você tem hoje na frente dele o Lucas Silva, Lucas Romero, o Bareal jogando no meio de campo, o Ramiro à frente do Felipe Machado na hora de fazer uma escolha, e agora com a chegada do Matheus Henrique, Peralta e o Wallace, acreditamos que o Felipe Machado vai se despedir do Cruzeiro. A gente sabe do interesse de algumas equipes do futebol europeu. A gente sabe que ele se declarou o Cruzeiro e falou: olha, eu pretendo honrar sempre a camisa do Cruzeiro e sou grato à camisa do Cruzeiro. E sinceramente, Machado, se você for sair do Cruzeiro, meus muito obrigado. Quando esteve aqui, vestiu a camisa, não é um exímio, em qualidade técnica, aquele cara que enche os olhos do torcedor cruzeirense, mas nunca faltou raça para o Felipe Machado. Nunca faltou identificação com o torcedor e com a nossa camisa. Muito pelo contrário, quando as coisas não davam certo,
a gente via na cara do Felipe Machado como ele ficava revoltado. Aquela vez que ele saiu do gramado xingando, né, porque o Cruzeiro tomou o empate contra o Corinthians no final. Teve uma vez que ele quebrou a cabine ali do VAR em um jogo do Campeonato Brasileiro Série B. Então o Felipe Machado vai deixar boas recordações. Tu é um cara do bem, mas acredito que não terá espaço no Cruzeiro. E sinceramente, desejo tudo de bom para você. Muito obrigado por ter honrado o manto celeste. Então é isso, família. Vou me despedir agora de vocês. Desde já, agradeço demais pela presença de cada um. Peço para quem não for ainda inscrito no nosso canal para se inscrever, para deixar aqui o seu gostei. Porque sem a sua ajuda, nosso canal é absolutamente nada. Contamos demais com o apoio de cada um de vocês. Agora encerro por aqui. Fica com o meu grande abraço, fica com Deus e até a próxima. Fui!